E agora sim, Christian Fittipaldi. Foram duas grandes polêmicas esse fim de semana. Vamos começar com a mais quente logo de cara. O pessoal tá ansioso para saber a nossa opinião sobre Checo Pérez e Max Verstappen. Deveria ter devolvido a posição, não deveria ter devolvido a posição. Inclusive, para entrar nessa discussão aqui, o Nelsinho Piquet mandou um vídeo lá direto do Bahrein, onde ele está testando com o LMP2. Ele vai contar alguns detalhes também de bastidores, de coisas que aconteceram que podem ter originado essa rusguinha entre o Checo Pérez e o Max Verstappen. Fala, turma do Pelas Pistas. Oi, Cris, o Thiago. Tô aqui diretamente do Bahrein. Desculpa não estar no programa aí, mas me treinando, me preparando para a temporada do ano que vem nos LMP2. Então, vou falar um pouquinho aí, vamos falar sobre o GP de Interlagos, o GP do Brasil, onde foi uma vitória do Russell, foi muito legal poder ver ele ganhar a primeira vitória da Mercedes do ano. E vamos também direto ao assunto, do assunto mais polêmico, do Max e do Checo Pérez. No final da prova, o Max não deixou o Checo passar, não dando uma posição de volta para ajudar o Checo no campeonato. Bom, essa história começou faz um tempinho, né? Foi na corrida de Mônaco. Quem tem acompanhado nas redes sociais tem algumas páginas que mostraram isso aí já. Mas basicamente, tentando resumir, o Checo na tomada de tempo de Mônaco, ele interrompeu a sessão quando ele estava em terceiro naquele momento na classificação e o Max estava em quarto. O Max estava melhorando, estava vindo uma volta mais rápida e o Pérez estava na frente, acabou interrompendo a sessão com a bandeira amarela e o Max não teve a oportunidade de completar a volta e tentar fazer a pole para tentar vencer a prova. O Max ficou muito chateado na época, porque Mônaco é uma pista que todo mundo tem um desejo muito grande de vencer, independente da vantagem que o Max tinha em relação ao campeonato e tudo mais. Mônaco sempre é muito especial, ele mora lá, uma prova, enfim, todos os pilotos querem vencer, né? E pro Max realmente ele ficou muito chateado quando ele viu os dados e viu que foi uma coisa por querer, né? Essa rodada do Pérez naquela curva antes do túnel. Então o Max, depois daquela corrida, ele realmente ficou muito mordido com aquilo e ele se prometeu a não fazer mais nenhum favor pro Pérez por causa daquilo. Eu não estou aqui para dizer que ele foi correto ou não. Eu acho que tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Mas o Pérez assinou aí uma extensão do contrato, sabe? Que ele vai ser companheiro de equipe durante um tempo. A própria Red Bull também sabia dessa possível intriga, sabia que o Max estava insatisfeito desde a corrida de Mônaco, desde a classificação de Mônaco, e talvez eles não precisariam ter exposto o Max. O Max também, pelo lado dele, talvez ele poderia ter ficado quieto no rádio e depois chegado no box e falar: pessoal, olha, depois que aconteceu em Mônaco, eu não vou mais ajudar, porque aquilo não foi legal. Então acho que houve erros das duas partes aí, da equipe, né? A equipe sabe que qualquer coisa que é dita pelo rádio vai acabar no Instagram, vai acabar na TV. Então não tinha por que ficar discutindo e expondo o piloto deles. Da mesma forma que o Max talvez poderia ter ficado quieto e falado com ele só dentro do box. Mas, enfim, eu acho que faz parte do aprendizado um pouco, do amadurecimento do Max, por mais que ele seja um piloto mundial. Ele é novo ainda, acho que ele tem muito a aprender ainda. Mas não foi uma situação muito legal, né? Obviamente eles têm ainda mais... O Pérez renovou o contrato com a Red Bull, eles vão ter que interagir um com o outro um pouco e pode chegar numa situação de um ter que ajudar o outro futuramente para tentar vencer o campeonato como foi o ano passado e, né, dependendo do nível de amizade que vão ter ou não vão ter, pode ser que não aconteça mais isso. Mas é isso. Cristian, o que vocês acham? Se você estivesse na posição do Max, o que você faria? Se concorda ou não? Diz aí o que vocês acham sobre isso. Valeu? A gente se vê semana que vem. Valeu, turma. Tá, então, Christian, vamos lá. Vamos debater como o Nelsinho pediu pra gente fazer isso. Explicando mais uma vez só o resuminho. Tivemos o episódio, então, lá em Mônaco, que na verdade começou em Barcelona. Em Barcelona nós tivemos
o Max dando uma escapada na pista. O Checo era o primeiro colocado, a Red Bull pede para inverter, lembrando que no começo de ano a Red Bull não estava ainda tão firmezinha como está hoje, teve uma inversão, o Checo ficou bravo, e aí talvez tenha rodado de propósito ou não. Eu confesso que eu vi a onboard na F1 TV, eu achei meio suspeita a rodada do Checo lá em Mônaco. O Checo venceu, teve a reunião na Red Bull, e aí seriam essas as tais razões que ele declarou no rádio no final da corrida, quando não cedeu o 6º lugar para o Checo Pérez. Uau, preciso respirar bastante. Mas eu acho que, pontualmente falando, o que o Max fez esse final de semana, ele errou. Pontualmente falando. Porque ele é muito maior que isso. Tá. A situação Red Bull ganhando, tudo é muito maior que isso. Sinceramente, o que vai mudar se ele chegar em 6º ou 7º? Ele poderia ter passado uma borracha em cima daquilo que aconteceu em Mônaco. Entendo o ponto de vista do Júnior, muito bem colocado. Entendo a frustração do Max também, porque na cabeça dele, ele tá achando que ele tava por uma volta de pole e o Checo gerando a bandeira vermelha, ele acabou não largando em primeiro, inclusive acabou largando atrás do Pérez lá em Mônaco, uma corrida, como comentou o Nelsinho, que todo mundo quer ganhar. Mônaco é uma corrida importante, a corrida, mesma coisa que, eu acho que hoje em dia, pro Max, correr em Mônaco e correr na Holanda é a mesma coisa, porque a Holanda é o país dele, mas Mônaco é onde ele mora. Porém, eu não concordo com aquilo que ele fez. Eu, particularmente, acho que o Max é muito maior que isso. Ele não precisava ter feito o que ele fez no final da corrida. E a Red Bull terminando com o Pérez em segundo, o Max vai acabar se beneficiando. Além, é óbvio, do Pérez ficar extremamente contente, patrocinadores mexicanos, todo mundo também se beneficiando, mas vai ser bom pro Max. É melhor pro Max se ele é campeão mundial de pilotos, a equipe de construtores e o companheiro de equipe dele terminando em segundo. Ele quer que o companheiro de equipe termine em segundo e não que o companheiro de equipe dele termine em 8º. Mesmo porque se ele terminasse em 8º, a Red Bull já teria mandado ele embora. Mas, então, eu particularmente acredito que o Max não precisava ter feito o que ele fez esse final de semana em Interlagos.